Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está aqui com grandes convidadas especiais, né? Duas pessoas muito queridas, Chie e Yamato, bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite. Tudo bom, Mari? Mari também é uma queridíssima amiga aí de longas datas já. Tudo bem, pessoal? Obrigada também pelo convite. Muito legal estar aqui falando de um assunto novo e super importante pra gente. Boa. E Rafael Precicanite, que eu sempre esqueço dele, coitado. Tudo bom, Rafa? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão escutando o podcast. Então hoje a gente vai conversar de um assunto super legal, super interessante aí, que é a Pedrinho. Então assim, para quem é fisioterapeuta e tá vendo por aí nas redes sociais, tá tendo um movimento novo. E quando eu vi o movimento, eu falei assim, a gente precisa entender melhor o que está acontecendo e precisa divulgar isso porque é uma coisa muito interessante. Eu já conhecia a Pedrinho de alguma certa forma um pouco mais por cima, né? E agora eu queria entender um pouco melhor e nada melhor do que a fonte principal para a gente saber o que está acontecendo, né? Então, primeiramente, antes de a gente falar da Pedrinho, a gente vai falar da Pedro. E aí eu vou pedir para a Tia explicar um pouquinho o que é a Pedro e como que ela nasceu, porque eu sei que ela faz parte de algum processo inicial aí. Tá. É um prazer falar sobre esse assunto. Eu adoro falar sobre o Pedro e Pedrinho, tá? Então vamos lá. Bom, o Pedro, para quem não conhece, é uma base de dados em fisioterapia, né? Então, o principal, eles têm um site, né? É uma base de dados que fica num site, e aí lá você consegue acessar todos os estudos relacionados à fisioterapia. Então, ensaios clínicos, diretrizes de prática clínica e revisões sistemáticas estão lá no Pedro. Esse grupo, essa base de dados foi formada por um grupo de australianos, né? Então, 5 integrantes principais lá. A Anne Mosley, a Kat Sherrington, o Mark Elkins, o Chris Ma e o Rob Hebert. Né? Eles faz muito tempo que eles criaram, agora não vou saber exatamente quanto tempo, mas depois vocês podem checar no site. Mas, se eu não me engano, perto de 20 anos o Pedro deve estar fazendo, 18, se eu não me engano. Eles criaram essa base de dados. Se eu não me engano, tudo começou com o Rob, que tinha vários artigos impressos no escritório dele. Se eu não me engano, essa é a história mais ou menos. E aí eles falaram assim, bom, a gente tem muito material, a gente tem muito estudo de fisioterapia aqui, o que a gente pode fazer com isso? E se eu não me engano, foi daí que saiu, bem superficialmente a história, né? Mas foi daí que saiu a ideia de fazer uma base de dados. Enfim, eles criaram essa base de dados, que hoje é a maior base de dados de fisioterapia do mundo. Dentro da base de dados, além de você encontrar os estudos sobre fisioterapia, você também encontra classificações para os ensaios clínicos. Então, existe uma escala que chama escala Pedro, que avalia a qualidade metodológica dos estudos. E aí, através disso, os ensaios clínicos têm uma nota no site da Pedro. Então, você pode, por exemplo, selecionar aqueles artigos com melhor qualidade metodológica para você ler, para você usar na sua prática clínica, enfim, na sua pesquisa. Então, isso é um diferencial da base de dados Pedro também. O Pedro hoje está disponível em mais de 13 idiomas, né? Ele está com cara nova, ele estava com um site novo. Então, ele, além do inglês, hoje ele está acessível para mais de 13 idiomas, incluindo o português, né? Então, as pessoas conseguem acessar a base de dados em diferentes idiomas e fazer a busca em diferentes idiomas. O Pedro tem um canal no YouTube também, onde eles divulgam vários vídeos de como você fazer busca no Pedro, como você montar a pergunta pico, como você fazer busca simples, como você fazer busca avançada. Então, eles tentam divulgar essas informações para que a prática baseada em evidência seja feita de forma mais acessível, né, hoje. Principalmente para quem tem barreiras de língua, então eles tentam fazer isso em diversos idiomas. Acho que é basicamente isso, se eu não estou esquecendo de nada. Eu fiz meu doutorado na Austrália, exatamente dentro desse grupo que criou a Pedro, né? Então, o meu orientador foi o Chris Ma e a minha co-orientadora foi a Anne Mosley. Então, eu basicamente vivi dentro do Pedro por 4 anos e meio. E lá, eles têm mais ou menos essa tradição. Então, quem faz o doutorado lá no grupo trabalha em paralelo com o Pedro, né?
Então, a gente teve essa super oportunidade de trabalhar dentro da base de dados da Pedro, especificamente, durante 4 anos e meio. Falo a gente porque eu e o Bruno trabalhamos. Então, basicamente, só para vocês saberem, né, o que acontece lá na Pedro. Todo mundo sempre me pergunta, como que é a Pedro? Como que é a Pedro? A Pedro é a Anne, basicamente, né? Lógico que tem as reuniões onde todo mundo participa, e hoje o Steve faz parte, eles têm algumas pessoas que são colaboradores, então eles fazem, às vezes, algumas reuniões onde todas essas pessoas participam. O Léo também é um super colaborador da Pedro, e outras pessoas de outros países, e aí eles têm as reuniões mensais e tal, mas o Pedro é basicamente uma salinha dentro do instituto, lá onde ficam o Chris, a Anne, a Cat Sherrington, e o Pedro é isso. Então, basicamente, eles têm alunos que estão fazendo doutorado lá trabalhando, e eles também têm funcionários fixos, né? Basicamente, o que acontece? Todo mês precisa ser feita uma busca de ensaios clínicos de fisioterapia, uma busca de diretrizes de prática clínica, que vai saindo todo mês, né, as publicações, e uma busca para revisões sistemáticas. E aí a gente faz essa busca geral em todos os possíveis sites, na internet geral, o que pode ter saído de novo sobre fisioterapia, e a gente busca para tentar trazer para o Pedro. Então a gente faz um filtro, né, do que seria potencialmente elegível para o Pedro, e daí o que for realmente importante e elegível entra para a base de dados. Eu basicamente trabalhei com diretrizes de prática clínica, então todo mês eu fazia essa busca. Eu fazia a busca sobre as diretrizes de prática clínica em fisioterapia que tinham saído todo mês para a gente possivelmente incluir na base de dados. O Bruno já fazia a busca das revisões sistemáticas, então é mais ou menos essa divisão de tarefas, né? Então, todo mês lá uma busca de mais de 12 mil títulos, e aí você faz como se fosse uma revisão sistemática, faz um screening, vê o que possivelmente é elegível, né? E aí, assim, a gente traz para a base de dados. E os ensaios clínicos é a mesma coisa, porém, uma vez selecionados os ensaios clínicos que saem todo mês, né, publicados e que devem ser, então, indexados na base de dados Pedro, eles passam pela avaliação de 2 examinadores. Então, os 2 examinadores aplicam a escala Pedro. Se tiver alguma divergência, um terceiro examinador faz a conferência. E aí, esse ensaio clínico, então, ele é indexado na base de dados Pedro já com uma nota da escala Pedro. Então, a nota que você vê lá no site da escala Pedro é feita por, basicamente, 3 avaliadores, né? Então, é super, super confiável. O Pedro trabalha com muitos voluntários, né? Então, geralmente quem faz essas avaliações são voluntários, mas são voluntários que fazem o treinamento da escala Pedro. Então, conta com muitos voluntários, é uma organização sem fins lucrativos, né? A base de dados Pedro. Então, conta com muito trabalho voluntário também. E acho que é basicamente isso. Se eu esqueci de falar alguma coisa, Mari me ajuda. Mas eu acho que é basicamente isso sobre o Pedro, né? Eu esqueci de uma coisa muito importante, Tia. Eu esqueci de pedir pra você se apresentar. E a Mari também. Então eu vou inverter aqui e falar, Tia, quem que é você? O que você tá fazendo no Brasil, né? O que você fez na Austrália? Perfeito. E eu peço desculpa aqui que do nada já cheguei indo na Predo, né? Depois eu vou pedir pra Mari se apresentar. É muita ansiedade, né? É muita ansiedade. A gente fica conversando aqui antes e a gente esquece que as pessoas não conhecem todo mundo, né? Tia, então vamos inverter aqui. Só me fala quem é tu. Tá bom, vamos lá. Bom, eu sou Thier, né? Eu fiz fisioterapia de formação, fiz especialização em neurologia na USP. Em seguida fui fazer um mestrado, paralelo, fui fazer um mestrado na Unicid, em fisioterapia. E aí surgiu a oportunidade, então, de eu fazer um doutorado na Austrália. Eu fui estudar dor crônica na Austrália, voltei fazem 2 anos para o Brasil. E aí eu voltei com uma bolsa que chama Jovem Pesquisador, financiada pela FAPESP, né? Então, hoje eu sou pesquisadora associada da Unicid e com financiamento da FAPESP para um projeto de 4 anos. Então, hoje a minha linha de pesquisa é de dor em crianças e adolescentes. Mas, de fato, como eu disse, né? Eu trabalhei na Pedro durante o meu doutorado.
E de lá pra cá, nunca mais larguei do Pedro, vamos dizer assim, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Anne, que foi minha co-orientadora, e pelo Pedro, eu acho, assim, o Pedro pra mim é um trabalho incrível que eles desenvolveram, eu tenho um carinho muito grande, e depois acho que a gente vai falar com certeza mais pra frente do Pedrinho, que consequentemente também tem um carinho muito grande. Então, em paralelo, eu sempre tive do lado do Pedro fazendo alguns estudos metodológicos para a base de dados Pedro. Hoje eu trabalho, então, basicamente com criança e adolescente, mas também em paralelo com alguns projetos do Pedro. Muito bom, muito obrigado, Tia. Peço desculpas pela minha inversão de papéis. Tranquilo. E aí eu vou pedir pra Mari se apresentar também, Mari, e depois falar um pouquinho do que é a Pedrinho, tá? Então, já que a Tia explicou o que é Pedro, você vai explicar pra mim o que é a Pedrinho, depois a gente discute um pouco sobre. Então, por favor. Ok. Bom, então, eu sou a Mariana. Meu breve relato de vida acadêmica é bem breve mesmo. Eu sou fisioterapeuta, me formei logo no fim do ano passado, de 2019. Me formei na Unicid, a Universidade de Cidade de São Paulo. E durante meu período de graduação, eu tive a oportunidade de fazer uma iniciação científica, que foi o que me levou a estar na vida da pós-graduação hoje em dia. Eu faço parte do Jovem Pesquisador da TIE. Eu sou uma das alunas de doutorado direto. Inicialmente não era essa a intenção, era para ser mestrado, acabou aparecendo uma segunda oportunidade aí. E aí eu embarquei no doutorado direto também. E é onde eu tô hoje. Continuo na Unicid, na minha casa, vou permanecer aí por longos anos. E agora, durante o projeto da pós-graduação, foi onde surgiu a oportunidade de participar do Pedrinho, que foi criação do Bruno e da Thier durante o projeto de doutorado deles lá na Austrália, com a Anne. E, basicamente, de uma forma bem resumida, eu acho que a mãe do Pedrinho tem mais orgulho de falar, e aí ela pode expressar melhor, mas, resumidamente, o Pedrinho tem a intenção de quebrar um pouco essa barreira de linguagem dos brasileiros, de ter tanta dificuldade para acessar artigos e entender artigos em inglês, e o Pedrinho veio com essa nova abordagem de tentar passar a ciência para mais fisioterapeutas, principalmente esses que têm uma maior dificuldade. Foi tornar a ciência algo mais leve, algo mais fácil, e o Pedrinho está aí hoje com esse intuito de traduzir os artigos mais importantes, as revisões sistemáticas mais importantes e trazer essa atualização, tudo em português, sem ter essa barreira de linguagem do inglês. Se você quiser complementar algo mais. Por favor, né? Já que é a mãe. Eu acho legal falar um pouco da criação, né? Assim, como eu contei um pouquinho da história, bem, bem rápida da história do Pedro, nem sei se eu falei tudo certo, mas eu gosto de saber um pouco da história lá do comecinho, né? E o Pedrinho, ele nasceu justamente com isso, com uma dificuldade muito grande de ir para morar num país onde a primeira língua é inglês e fazer doutorado num país onde a primeira língua é inglês. E isso foi uma dificuldade muito, muito grande para mim. E eu sempre tive essa pulga atrás da orelha, de falar assim, meu Deus do céu, como é que a gente pode fazer para a gente tentar trazer a ciência, o que é publicado, que são informações tão importantes para a prática clínica do fisioterapeuta, como é que a gente pode fazer os brasileiros terem acesso a isso? Porque, assim, eu me considero uma pessoa muito privilegiada e mesmo assim tive muita dificuldade com o inglês, né? Embora eu tenha feito escola de inglês, mas eu sei que a maioria do Brasil não é isso, né? Não tem acesso tão fácil e é uma dificuldade muito grande. E eu sempre ficava com isso, como é que a gente pode tentar trazer a prática baseada em evidência, sendo que as pessoas não têm acesso, né? Não conseguem ler, não conseguem traduzir o que é publicado na ciência. Então, isso foi uma coisa que sempre esteve na minha cabeça durante o meu processo de mudar de país, fazer doutorado fora, etc. E aí, durante o meu doutorado, né, e o doutorado do Bruno, que ele estava junto comigo, a gente falou, poxa, se a gente conseguisse fazer alguma coisa que tivesse vinculada ao Pedro, eu acho que a visibilidade seria uma coisa muito maior do que se eu e o Bruno criássemos uma coisa sozinhos, né? Então, já que a gente estava no grupo do Pedro, trabalhando no Pedro, a gente falou, talvez se a gente colocar essa ideia para eles,
E eles recebem muitos alunos brasileiros, né? Então eles têm um carinho muito grande pelo Brasil também. Talvez eles comprem essa ideia de tentar trazer uma coisa mais acessível para os brasileiros que têm dificuldade com a língua inglesa para conseguirem ler artigos científicos. E justamente foi isso. A gente marcou uma reunião com a Anne e com o Chris e a gente falou nessa nossa ideia, né? E a primeira ideia, na verdade, era focar nas diretrizes de prática clínica. A gente falou, será que a gente não consegue trazer a tradução das diretrizes de prática clínica para o português? E daí as pessoas conseguem basear melhor a prática delas nas diretrizes, né? Porque você já vai no ponto certo, você já lê a diretriz que te dá o caminho. E aí, depois de muita discussão, a gente chegou à conclusão que talvez a diretriz de prática clínica não fosse a melhor ideia por alguns motivos. Então, assim, só para deixar mais claro, né? O Pedro, como ele é uma base de dados em fisioterapia, ele tem que ser o mais imparcial possível, né? Então, é difícil quando você tenta trazer uma informação e você ser imparcial. Então, a gente tinha que tomar muito cuidado nisso. E, às vezes, quando você seleciona a diretriz de prática clínica, você tem que tomar um lado ou o outro, falando assim, olha, o tratamento tem que ser por aqui ou por ali. O outro ponto é que diretrizes de prática clínica são, em alguns... Você tem que fazer uma seleção... É difícil você julgar, né, qual que a diretriz é a melhor, qual que você vai se basear, enfim. Seria difícil escolher a diretriz que a gente traria. Então, aí a Anne veio com essa ideia da gente trazer tradução de alguns resumos, né? Fazer um resumão de ensaios clínicos. E daí as pessoas leem, em cima daquilo elas podem tomar as próprias decisões. E, de novo, tentar fazer de forma que a nossa publicação ou a nossa tradução fosse o mais imparcial possível, para que as pessoas pudessem fazer as escolhas baseado naquilo que elas estão lendo, sem a gente tentar direcionar, né? Que não era o nosso intuito. E aí foi assim que surgiu. Assim, em pouco tempo a gente tinha vários seguidores no Facebook, a gente teve uma visualização muito grande, assim, em pouco tempo. Hoje eu acho que a gente tem mais de 5.000 seguidores por ali, mas de novo, como eu falei, eu acho que tem uma grande visibilidade, mas eu acho que poderia ser maior. Então é muito legal oportunidades como essa pra gente tentar trazer o que é o Pedrinho e tentar divulgar ele, porque eu acho que pode ajudar muita gente, né? Então, basicamente isso. Muito legal. Quer falar? Por favor. Queria comentar uma coisa, assim, é legal ver esse relato, né, porque a gente que acompanha e usa a Pedro vê o quanto facilita você ter uma ferramenta, por N motivos, não só por ter uma base de dados que dá, né, na hora os artigos ali para você, da nossa área, mas também já tria eles com relação ao risco de viés, isso é uma baita de uma ferramenta. Sim. E eu queria que vocês comentassem um pouco como é que soou por lá, por exemplo, porque eu me lembro que há um tempo atrás, não sei se vocês estavam lá, eu não sei se é mais recente, eu estou meio perdido no tempo, mas saíram algumas pesquisas de busca na Pedro, né? E nós, brasileiros, aparentemente, we rock there, né? A gente tem muito brasileiro que acessa a Pedro. Como que isso soa lá para vocês e qual que é a repercussão disso para Pedrinho? Assim? Esse é um ponto bem interessante, assim, né, Rafael? Que eu falei um pouco antes, assim... por que fazer isso em português? Lógico, porque naquele momento era eu e o Bruno que estávamos lá, a gente chegou com essa ideia e nós somos brasileiros, mas não é só isso, né? Eles têm um carinho grande, tem muitos alunos que vão fazer, a gente tem esse vínculo, né? Então tem muitos alunos que vão fazer doutorado lá, mas não é só isso, tem justamente esse ponto que você colocou. Pela segunda vez, e a cada 5 anos, se eu não me engano, eles fazem essa pesquisa para saber como é o acesso do Pedro ao redor do mundo, e pela segunda vez consecutiva o Brasil é o país que mais acessa o Pedro no mundo. Então tem esse ponto também, né? A fim de tentar trazer vamos dizer assim, uma resposta para os brasileiros que acessam, eles entendem isso também como uma coisa a mais, né? Para as pessoas que são as que mais acessam o Pedro no Brasil. Com certeza eu acho que isso tem uma influência do Léo, né? Depois que o Léo voltou, e o Léo fez o doutorado dele também lá, a disseminação do Pedro ganhou um papel muito grande,
uma perspectiva muito grande, né? E aí eu acho que com certeza por influência disso também o Brasil ganhou aí pela segunda vez o país que mais acessa o Pedro no mundo. Então com certeza esse componente faz muito sentido, faz muita parte de tudo que vem sendo feito para o Brasil em relação ao Pedro. Não sei o quanto que isso influencia o Pedrinho de fato, porque, de novo, né, se você... O site do Pedro em português acabou de ser lançado esse mês. Então, assim, as pessoas acessam o Pedro no Brasil e, assim, a gente talvez esteja no primeiro lugar devido à pós-graduação, na minha opinião, né? Porque as pessoas que estão acessando ou que acessaram até o ano passado, acessaram o site em inglês, né? Uhum. Então, não sei o quanto que isso influencia o Pedrinho. Talvez influencie um pouco, mas não o tanto que a gente gostaria, né? Porque realmente eu acho que as pessoas que têm barreira de língua não estão acessando o Pedro. E ainda não é todo mundo que conhece o Pedrinho. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem um gap aí de tentar divulgar mais o Pedrinho nesse sentido, né? E eu lembro muito bem que o Léo Costa, ele fez esse papel realmente muito importante da disseminação, né? Um tempo atrás, se você falar de prática baseada em evidências, se você falasse sobre a Pedro, eram muito poucas pessoas que realmente conheciam. Hoje, se você perguntar num lugar público, você realmente, grande parte, sabe o que é, utiliza de uma certa forma. E eu acho que valorizar realmente a importância e a sorte que a gente tem uma ferramenta exclusiva de fisioterapia é muito grande, né? Então, eu gosto muito da simplicidade da Pedro, né? Então, e da Pedrinha a mesma coisa, porque ela tá lá, assim, não tem muito o que você perguntar ou dificuldade de usar, né? Então, tudo isso é muito interessante, né? Eu vou aproveitar e vou pedir pra Mari pra Mari falar um pouquinho, né? Pra quem não sabe, eu fui a banda do TCC da Mari. Eu conheci ela desde a época que ela tava com o Luiz, né? Uma pessoa que desde o começo, assim, impressionou bastante. E depois, quando ela foi pro doutorado direto, assim, com a Thier, eu fiquei muito feliz e nada não me surpreende ela estar fazendo esse papel tão importante que tem uma grande relevância, né? Então, conta pra gente um pouquinho como que tá sendo a experiência de trabalhar, como que foi receber a notícia, primeiramente, né? e como que tá sendo essa experiência, você e do Juninho, como é que tá sendo isso? Primeiramente, né, quando eu recebi o convite da Thier, foi, assim, uma coisa meio estranha, assim, um choque, assim, né? Falar, ai, meu Deus do céu, ter que liderar o Pedrinho, né? Poxa, filho da Thier, como é que vai ser isso? Ter contato direto com a Anne. E aí, fiquei um pouco receosa, né? Só que o grupo da Thier, a gente tem um lema que a gente aprende com ela, que tudo que aparece a gente aceita e depois a gente aprende a conviver com as coisas, né? Tô criando monstros. E foi... E aí eu fiquei super feliz, assim, com o convite, né, de poder trabalhar no Pedrinho, poder ter contato com pessoas que eu talvez não imaginaria ter contato, assim, durante meu período da graduação, assim, que pra gente é uma coisa tão distante quando você tá na graduação, assim, você só escuta falar daquelas pessoas importantes, né, da Anne, a criadora da Pedro, de quem criou o Pedrinho, e você pensa que é uma realidade muito distante da sua, que você talvez nunca vai estar num lugar, numa posição dessa, né. Então, pra mim, foi super legal e super feliz receber o convite. E agora, já trabalhando, já estando dentro do Pedrinho, é uma sensação e é uma experiência muito enriquecedora, realmente, né? Tanto pelo conhecimento que a gente acaba adquirindo, assim, talvez os textos que a gente está traduzindo no momento não seriam textos que eu iria pesquisar, que eu iria estudar, ou que eu iria ter conhecimento, assim, naquele momento, e que eu acabo tendo essa informação rápida, talvez de primeira linha, assim, de um assunto que eu nunca pensei que eu teria. Então, essa é uma das, acho que as partes mais legais de trabalhar no Pedrinho, é você conhecer assuntos de diversas áreas da fisioterapia e tá podendo facilitar que outras pessoas também tenham esse acesso que a gente tá tendo. E aí, o legal de falar é que agora, durante o meu período da graduação, eu não conhecia o Pedrinho, eu não tive esse contato com o Pedrinho naquela época. E agora, talvez, ajudar um pouco os meus colegas da graduação a conhecerem o que é o Pedrinho durante esse período de formação e facilitar esse acesso, porque eu sei que é uma das coisas que mais é um empecilho na vida dos estudantes ainda, é a linguagem,
infelizmente o inglês não é acessível para todos aqui no Brasil, e poder facilitar isso para os meus colegas que estão se formando agora é uma das coisas mais gratificantes, talvez, que existe trabalhando dentro do Pedrinho. E trabalhar com o Juninho, que é o Junior Fundinho, tá sendo super legal também, que ele é um garoto de ouro, assim, ele é extremamente inteligente, super empolgado com as coisas, né? Então tá sendo bem legal essa experiência. Pô, muito legal. Eu acho que é legal falar um pouquinho, Fulco, só pra fazer uma errata aqui, o Pedro tem mais de 20 anos, tá, gente? Esqueci que a comemoração do Pedro foi de 20 anos, foi no ano passado, se eu não me engano, no ano retrasado. Minha memória de mãe de gêmeos tá horrível. Mas só pra complementar, eu acho que é legal falar da Mari e do Juninho, né? Porque, primeiro, o Juninho, e talvez seja o mais fácil de explicar, né? O Juninho, ele é voluntário do Pedro há muito tempo. Então, como eu falei para vocês, aquela avaliação da escala Pedro para os ensaios clínicos que são indexados na base de dados Pedro, ela é feita por voluntários do mundo inteiro. E o Juninho faz esse trabalho voluntário há muito tempo. Então, a gente fez umas contas lá, ele já fez a classificação de mais de 200 ensaios clínicos que estão hoje indexados na base de dados Pedro. Então, ele tem esse contato com a base de dados Pedro há muito tempo já, né? Inclusive, quando a gente nomeou ele e a Mari, a Anne já conhecia ele. A gente falou, não, eu conheço o trabalho dele, vai ser muito legal ter ele, e enfim, eu acho que pra ele foi uma coisa muito legal. Pena que ele não tá aqui agora pra falar, mas eu acho que ele tem um carinho muito grande pelo Pedro também, né? Ele sempre quis conhecer a Anne, enfim, é aquela coisa, né? Que quando a gente tá na faculdade, a gente só ouve falar. Eu nem ouvi falar na faculdade, né? Eu fui conhecer o Pedro no mestrado, mas assim, eu acho que hoje as pessoas já falam mais sobre a base de dados Pedro, e acho que ele tinha esse sonho. E a Mari, eu acho legal falar também, porque ela é uma aluna que se formou na graduação no final do ano passado, e ela tá no doutorado, né? No doutorado direto. E não é à toa, né? As pessoas às vezes olham e falam assim, nossa, que sorte. Não é bem sorte, né? Então eu acho que ela não tá aqui à toa e representando o Pedrinho hoje à toa, mas sim porque pelo trator que ela é, e por isso também, ter essa visão de uma aluna da graduação que saiu, e ela tem acesso ao inglês, e ela fala super bem, escreve bem, mas eu tenho certeza que ela tem contato com alunos da graduação que não são assim. Então, você ter essa realidade próxima faz você entender qual é o cenário do Pedrinho, né? Por que o Pedrinho é tão importante? Por que é tão legal? Então, eu acho que só para justificar um pouco os dois que estão hoje representando o Pedrinho. Não, eu posso falar muito dos dois, assim, porque eu acompanhei durante o meu mestrado, né, que foi o mesmo orientador que a tia também teve, o Alexandre, e nessa época que eu via os dois, o Juninho também era rato lá da pós-graduação, mesmo estando na graduação, né, ele estava sempre presente, todos os professores falando muito bem, e eu lembro muito bem de ter participado de reuniões com a Mari, e a Mari, quando começou o IC, ela não sabia nem o que estava fazendo lá, mas ela falou assim, eu já fiz isso, mas eu não sei ainda o que eu vou fazer nesse trabalho. Então, assim, ela já tinha feito muita coisa e estava meio desnorteada, segundo a cabeça dela. Mas, e em breve, com certeza, vai estar publicado esse IC dela, que é um IC muito incrível, né? Que aí depois eu pergunto. Estamos caminhando para isso. Oi? Estamos caminhando para isso. Exatamente. E eu acho que é muito interessante essa oportunidade de conversar com universitários, né, com o pessoal, e acho que a questão da acessibilidade está muito relacionada a isso. Não adianta a gente hierarquizar, né, deixar de uma forma muito complexa, uma fala complexa, né, e acaba dificultando. Sim. E vou até perguntar para Mari, quais são as principais ações da Pedrinho hoje que vocês têm feito para o pessoal entender bem o que eles podem esperar da plataforma em si e de vocês? Hoje, o que a gente faz, na verdade, são só os posts no Facebook e os posts no Twitter, né? A gente não faz muita divulgação, a gente agora está começando a ter uns planos ainda, umas ideias para tentar ampliar um pouco mais essa divulgação do Pedrinho, para que ele realmente chegue mais nos graduandos, né? Talvez pelo meu contato que eu tenho com o pessoal ainda da faculdade, talvez isso seja um pouco mais fácil para mim ter esse contato com o pessoal da graduação.
na graduação existem muitas ligas, né? E essas ligas acadêmicas, elas têm muito contato com outros graduandos, então eu acho que talvez caminhar por essa trajetória seja o mais ideal agora para compartilhar o Pedrinho com os graduandos, né? Mas no momento a gente tá só no Facebook, com os posts lá, e não tá fazendo nada de divulgação, assim, muito forte. E é o nosso plano para agora simplificar um pouco mais a linguagem e talvez trabalhar com outras plataformas de divulgação, mas são planos. Sim. Muito bom. E para complementar, Foucault, as postagens, então, elas são traduções, né? Então, o que acontece? Sai um ensaio clínico novo, todo mês entram ensaios clínicos novos indexados na base de dados, né? Então, a AN faz uma seleção e escolhe um que seja interessante para fisioterapia, e pode ser de qualquer área da fisioterapia, né? Que tenha um resultado interessante para a prática clínica. E quando eu falo interessante, não quer dizer que o resultado seja positivo, tá? Só que seja interessante realmente para a prática clínica. E aí a ideia é, então, fazer um resumo desse ensaio clínico. E aí esse resumo é postado no Facebook e no Twitter hoje, tanto em inglês como em português. E aí as pessoas conseguem ter acesso a essa informação. Né? Então, além da newsletter, que também sai direto no site da Pedro, né? Uhum. Isso, exatamente. Então, no blog. No blog. Isso. Muito bom, muito bom. E eu acho muito interessante, até vou perguntar pra você, Tia, assim, dicas de uso, assim, da Pedro, quais são as principais dificuldades que a galera apresenta, né? Às vezes eu sei que já tem uma parte de perguntas e respostas lá que facilita algumas coisas, mas é legal escutar aqui, aproveitar o espaço, né? Você falar quais são essas principais dificuldades que as pessoas têm e dicas de como usar melhor a plataforma, né? Então, acho que é legal também. Eu acho que a plataforma hoje, ela tá muito, muito melhor. A plataforma antiga, ela era um pouco, não complexa, mas ela não era tão simples de usar, né? E as pessoas tinham realmente um pouco de dificuldade. Quem tá acostumado com o PubMed, o Pedro, é totalmente diferente a busca, né? Por ser uma base de dados específica da área e tal. Então, eu acho que a principal queixa, vamos dizer assim, que não é queixa exatamente, mas o principal ponto que as pessoas sempre falam é sobre a busca. Como que faz a busca, como que exporta os resultados e tal. E foi justamente em cima disso que começaram a ser feitos esses vídeos explicativos que estão no canal do YouTube do Pedro, em vários idiomas, né? Então, eu acho que o principal ponto era essa questão da busca. Mas com esses vídeos explicativos tem se tornado bem mais fácil. Então, eu acho que o acesso melhora muito, muito com isso. Uma coisa que eu gostaria de falar, Foco, talvez só complementando o ponto que você estava falando com a Mari, que eu não sei se você vai abordar mais pra frente, mas a gente já pode falar, sobre o Pedro, ele é de graça, né? Ele é uma base de dados de graça, então você entra lá, você tem acesso, você vê a classificação da qualidade metodológica é feita por voluntários, então você tem acesso àquilo tudo, tudo de graça. Logicamente, consequentemente, as postagens em Facebook, Twitter também, todo mundo tem acesso, todo mundo que seguir tem acesso. Então, é uma base de dados que traz informação e principalmente para os brasileiros, traz informações em português, tudo de graça, né? Uma bagagem de informação totalmente de graça. Eu acho que é importante a gente falar isso daqui, que há algum tempo a Associação Brasileira de Fisioterapia cortou o apoio financeiro do Pedro, né? Então, eles ajudavam e daí pararam de ajudar e basicamente todas as associações de fisioterapia do mundo ajudam o Pedro, né? Porque, enfim, é uma bagagem de informação gratuita e sem fins lucrativos, é muito difícil manter. E eu acho que é interessante a gente falar isso para também trazer um pouco de reflexão nisso, né? Então, assim, a gente é o país que mais acessa, muito provavelmente acessos vindos de pós-graduação. A gente tem um canal que só existe em português, que é para trazer informação para fisioterapeutas. E, assim, é muito, muito, muito triste e decepcionante ver que o nosso país é um dos pouquíssimos do mundo inteiro que não apoia o Pedro financeiramente, né? Então, assim, é
é complexo, assim, é bem complicado. E a gente com esse time novo que entrou no Pedrinho, a gente vai também fazer um trabalho de tentar buscar isso, mas já que a gente está num canal de divulgação aberto, eu acho que é importante talvez a gente trazer esse ponto para uma reflexão, né? Porque realmente é bem decepcionante a gente não ter uma organização que possa apoiar o Pedro, sendo que ele traz tantas coisas para a fisioterapia brasileira, né? Se eu não me engano, teve uma época que teve algumas campanhas de doações, né? Eu lembro que acho que eu até doei, e aí a gente recebe coisas da Universidade de Sydney também, que é onde é o local, né, principal, né, da Pedro. E existem formas, é legal até falar então, né, se existem formas das pessoas ajudarem de alguma forma específica, né? Se no site tem a parte de doação e tudo mais, né? Como que poderia acho funcionar bem legal. Isso? É bem legal. Então, as doações podem ser feitas tanto pessoalmente, né, ou através de organizações. Tá tudo descrito lá no site do Pedro. Para quem tem dificuldade no inglês, tem o site em português agora, como a gente comentou. Então, lá na parte de apoio financeiro, enfim, tem toda a parte explicativa e já tem um link direto lá se você quer apoiar o Pedro. Então, acho que é legal quando a gente falar desse assunto, a gente sempre relembrar esse ponto, né? Porque seria muito interessante se a gente conseguisse voltar a ter organizações grandes brasileiras que apoiem uma iniciativa tão legal. É essencial falar, né, Tia? Eu acho que essa questão de apoio à pesquisa, a gente está numa fase da pandemia, né? E tá se falando tanto sobre financiamento, pesquisa, corte a todo momento, né? E aí a gente como fisioterapeuta, como classe, eu diria, né, ter essa consciência, entender o mínimo que a gente pode fazer, porque a gente adora consumir, mas eu odeio pagar, né? Então, eu acho que nessas horas é mais do que essencial, né? Sim, e eu acho que talvez o ponto de trazer a reflexão é para isso, porque provavelmente os ouvintes são fisioterapeutas e são fisioterapeutas que se beneficiam da informação que coletam no Pedro, né? Mas às vezes nem sabem que tem esse ponto fraco, né? Que a gente talvez precisaria lutar por isso, como classe. Então, eu acho que é mais esse ponto. Muito bom, muito bom. Já me deu uns estralos aqui, Tia. Em breve conversaremos. Gente, pelo tempo aqui eu vou encerrando, tá? Eu vou pedir para as duas falarem as palavras finais e o Rafa também. Então, começando pela Mari. Mari, por favor, palavras finais e agradecer a sua presença aqui. Imagina, eu que agradeço o convite. É uma oportunidade sensacional estar aqui falando com vocês sobre o Pedrinho. E é uma oportunidade muito legal também de divulgar o trabalho e de convidar as pessoas a conhecerem o Pedrinho, acessarem a página, a lerem o que a gente posta em português e assim tentar facilitar um pouco mais a linguagem e trazer a ciência de boa qualidade para nós fisioterapeutas estar sempre atualizados no campo, né? Mais uma vez, obrigado Fulco, obrigado Rafa e obrigado ao Fisio em Ortopedia. Nós que agradecemos. Tia, por favor, palavras finais. Eu queria só agradecer vocês. Realmente é muito legal ter a oportunidade de falar um pouco sobre esse assunto, né? Não é toda hora que a gente pode falar e sobre um assunto específico que é o Pedro e a Pedrinho, mas eu queria realmente agradecer muito vocês o convite e a oportunidade de poder divulgar um pouquinho desse projeto que é tão legal. É tão legal, não tem fim comercial nenhum, ninguém ganha dinheiro com isso. Muito pelo contrário, a gente gasta várias horas do nosso tempo, mas é pelo bem da classe de fisioterapia, né? Então eu acho que é sempre bom poder divulgar isso e poder fazer coisas que possam trazer melhorias para a prática clínica de todos os fisioterapeutas do mundo, mas especificamente do Brasil, tá bom? Super obrigada aí por vocês deixarem a gente falar um pouquinho nesse espaço. Que isso, sempre que precisarem ter voz, né, a gente tá aqui mais aqui disponível. Rafa, por favor, palavras finais também. E só complementando ambas, né, eu acho que principalmente o que a Tia falou, a gente hoje percebe como, na verdade, o cientista ficar afastado do clínico é ruim para todo mundo, né? Eu acho que iniciativas como essa só mostram e só fazem uma ponte de algo que a gente sabe que é necessário. E a gente vê que em outras áreas, na verdade, isso talvez nem ocorre tão facilmente, né? Eu tenho
como eu trabalho muito com a parte de aspectos comportamentais, eu consumo muito a PsyInfo, por exemplo, que é uma base de dados da psicologia, nem se compara, Pedro. Né? E a PsyInfo tem financiamento de vários setores ali, enquanto a Pedro, grande parte do trabalho é feita de forma voluntária. Então, o algoritmo funciona muito bem, né? Desde a parte de tecnologia até a parte realmente do processo ali de qualificação dos estudos, né? Isso exige muito trabalho. Todo mundo já fez alguma revisão, sabe quanto dá trabalho isso. Sim. Então, eu acho que essas iniciativas, elas realmente merecem ser divulgadas, porque a gente entende hoje, né, que não basta fazer ciência, a gente tem que fazer ela ser implementada e ela chegar de uma forma acessível a quem consome ela, a quem está lá na ponta do processo, né? Aplicando ciência e levantando hipótese para ser pesquisada. Então, parabenizo vocês aí pela iniciativa, porque se não fossem vocês, acho que a gente não teria talvez um acesso desse no Brasil. Sim, com certeza. A gente agradece muito, né, todo esse trabalho. A gente sabe, para quem produz um pouco de ciência, quem tem contato com a ciência, sabe quanta coisa de graça tem que ser feita, né, sem nenhum fim lucrativo para acontecer, né? Então, quem é revisor sabe que quem revisa paper também é totalmente gratuito. Então, acho que a ciência, no geral, ela é feita de muita mão de obra que não necessariamente sempre é reconhecida, né? E sempre que a gente puder, né, levantar essa voz, é muito interessante e muito importante, né? Então, agradecemos demais o tempo de vocês, principalmente, compartilhar essas histórias. E espero que todo mundo que tenha escutado aqui consiga ajudar de alguma forma e dar mais valor, né? Acho que entender sempre o backstage da coisa sempre faz a gente ter um olhar diferente para o que está acontecendo. E quando você vê aquela publicaçãozinha lá da Mari e do Júnior, vocês vão entender o que tem de trabalho por trás disso, né? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.